Bom dia, a gente está aqui mais uma vez, ó, na Avenida Pessoa Anta, que era conhecida Rua da Praia, né? Por que era Rua da Praia? Porque a praia vinha até aqui, mais ou menos, o porto de Fortaleza ficava para cá, né? E aqui é o prédio da antiga Booth Company, que era uma empresa de Liverpool que fazia esse transporte marítimo, não havia avião na época, no século XIX. Então a Booth Company, que era essa empresa de Liverpool lá na Inglaterra, que fazia esse transporte, principalmente aqui das cargas, de passageiros aqui de Fortaleza para outros lugares do mundo, né, para a Europa, para os Estados Unidos e tal. E aqui era o prédio deles, da Booth. Já fiz um episódio sobre isso, tem várias fotos aqui. Mas o vídeo de hoje é para mostrar esse prédio que está para alugar. E tem um vídeo do interior do prédio. Então eu vou mostrar o interior desse prédio, da Booth Company, que eu acho que vai ser bem legal esse episódio de hoje. Então vamos lá, vamos ver esse episódio da Booth Company. Bom dia! Desde a elevação à vila, Fortaleza, após principalmente a inclusão do algodão e do café de Baturité às exportações, ela tornou-se a cidade primaz aqui do Ceará muito por conta do seu porto. Eu já falei em vídeos anteriores, inclusive eu já fiz um vídeo sobre esses portos aqui de Fortaleza, eu vou deixar até o link aí na descrição, que essa é a região que mais me atrai do ponto de vista histórico aqui na nossa cidade. Porque aqui a cidade cresceu, à sombra das muralhas do Forte de Matias Beck, segundo o próprio hino de Fortaleza, e aqui a cidade, se abriu para o mundo. E essa abertura se deu primordialmente pelo comércio com a Europa, principalmente com a Inglaterra. Mas essa história dos ingleses aqui nas costas de Fortaleza, ela é mais antiga até que os nossos portos, né? Por exemplo, tão logo proclamou a independência do Brasil, Dom Pedro I, em 1822, ele garantiu a posse do Império através da permanência e da vigilância do inglês Lord Thomas Cochrane. Era um britânico, um marinheiro, e que com a Armada da Inglaterra, com a ajuda da Armada da Inglaterra, garantiu que não houvesse muitas revoltas, não houvesse muitos problemas. Mas houve problemas no Maranhão, houve problemas na Bahia, e ele, o Lord Thomas Cochrane, ficou por 16 dias ao largo da costa de Fortaleza, em 1824, ou seja, 2 anos depois da independência, para assegurar que a província do Ceará seria leal ao imperador Dom Pedro I e não declararia independência ou ficaria fora do Império do Brasil. Houve até, quando o Lord Thomas Cochrane estava aqui, uma solenidade de juramento de obediência e fidelidade prestado por habitantes ilustres, comerciantes aqui de Fortaleza. Já na época de Dom Pedro II, houve, por exemplo, a famosa Expedição das Borboletas, em que cientistas se fizeram presentes aqui no Ceará por meio dos portos de Fortaleza, Aracati e Camusim, para documentarem a fauna, a flora e o clima locais. E a partir dessa ligação do Porto de Fortaleza com a capital do Império, Rio de Janeiro, e mais importantemente com a Europa, muitos britânicos eles já ocupavam espaços aqui no comércio de Fortaleza, estabelecendo as primeiras organizações que atuariam voltadas para esse comércio e esse mercado internacional. O pioneiro desses comerciantes britânicos foi o irlandês William Water, que em 1811 já estava com seu comércio aqui em Fortaleza.
Aí depois vieram, por exemplo, Robert Singlehurst, que batizou por muitos anos até aquela rua, a Rua José Avelino, que é uma rua paralela a essa Rua da Praia, e foi a primeira rua pavimentada aqui de Fortaleza. Também vieram comerciantes ingleses como, por exemplo, o John William Studart, o Henry Ellery, que construiu inclusive um trapiche, e hoje ele batiza um dos bairros da nossa capital, o bairro Ellery, além de Alfred Harvey, Richard Hughes, John Foster, John Hawkshaw, que construiu esse paredão, o quebra-mar Hawkshaw, além de Charles Hardy e outros. Para vocês terem ideia, na segunda metade do século XIX, esse comércio internacional ele se acentuou, claro, por conta do algodão e do café, que foram vetores, mas esses comerciantes britânicos floresceram ainda mais. E os que já se encontravam em Fortaleza foram peças muito importantes nessa aproximação maior entre a economia do Ceará, Fortaleza principalmente por conta do porto, e a Inglaterra, principalmente Liverpool, por conta do porto de Liverpool. E com esse aumento desse comércio, houve um incremento dos recursos na nossa economia, foram feitas várias reformas, urbanização na cidade, tal. Isso eu já contei, inclusive, em vídeos antigos também. Só para vocês terem ideia, em 1862, dos 277 estabelecimentos comerciais que havia em Fortaleza, 76 eram estrangeiros, majoritariamente britânicos. Por essa época, a gente tem que lembrar que a Grã-Bretanha já era a principal armada, a principal marinha do mundo e também contava com uma das maiores marinhas mercantes do planeta. Com isso, com o domínio dessa navegação de guerra e a navegação comercial, esse comércio com a província do Ceará se estabeleceu principalmente através de linhas, ligando o porto de Liverpool e outros portos ingleses, claro, até a cidade de Fortaleza, com rotas que seguiam até norte, até Nova Orleans ou Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, empresas como a Liverpool Northern Brazil Steamers, que depois foi chamada de Booth Company, e a Red Cross Line of Mail Steamers, consolidaram essas rotas que transportavam algodão, café, as correspondências e outros produtos primários cearenses e abasteciam também aqui o mercado local de Fortaleza com produtos estrangeiros, majoritariamente produtos franceses e britânicos. E a aceitação dessa presença é verificável na denominação das lojas da época que existia aqui na capital, no centro, como por exemplo a Casa Manchester, né? O Túnel de Londres, o Ship Chandler, que era uma loja que havia, a Casa Hackleck, também era outra casa que existia também. Mas esse vídeo de hoje é para mostrar uma foto muito interessante, feita em 1912, justamente nos balcões, na varanda de uma empresa que havia aqui em Fortaleza, da sede dessa empresa que havia aqui em Fortaleza, que é a Booth Company Line, de Liverpool. Então, dessa sede, dessa varanda, que era então na Rua da Praia, foram feitas fotos que são verdadeiras cápsulas no tempo da nossa história, que retratam essa região que foi alterada pelo homem e quando esse porto foi importante para o crescimento dessa nossa cidade. Então, daqui da Rua Pessoa Anta, a gente ainda tem o prédio onde funcionaram os escritórios da empresa de Liverpool. E daqui, com o drone, a gente vai tentar comparar essas fotos antigas, de 1912, com fotos e vídeos atuais feitos com o drone aqui em 2021. Mas antes a gente vai falar um pouco sobre a Booth Line. A companhia de navegação inglesa, a Booth Line, ela foi fundada em 1866 com o nome de Alfred Booth Company. E ela prestava serviços para essas regiões aqui do Brasil, a norte e nordeste do Brasil, primordialmente, né? Mas a Amazônia inclusive. É bom lembrar que a borracha ela tinha sido descoberta, o processo de vulcanização e tal, e com isso vários outros produtos foram desenvolvidos, como os pneumáticos, por exemplo. Então a demanda mundial pela borracha disparou e a Amazônia era a maior e única fornecedora mundial dessa matéria-prima da borracha que vinha dos seringais da floresta. Depois, várias mudas de seringueiras foram transportadas, foram contrabandeadas, inclusive por ingleses, lá para a região da Malásia, e a Amazônia ela perdeu essa forte atividade econômica para a Ásia, né? Mas essa empresa, a Booth Line, ela fazia essas rotas regulares de cargas e de passageiros aqui para o Porto do Ceará, aqui em Fortaleza. E ela tinha esse escritório, essa sede aqui na capital cearense. E é desse escritório que a gente tem algumas imagens do século XX em Fortaleza, principalmente da região portuária.
Essas imagens elas estavam esquecidas nos arquivos das bibliotecas lá de Liverpool, mas foram recuperadas pelo pesquisador J. Terto Amorim num trabalho de pesquisa sensacional. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar algumas propagandas da empresa e algumas cargas que foram transportadas. E a gente vai ver também essa foto panorâmica e essa montagem que foi feita pelo Terto Amorim também, em que a gente tem um retrato da importância dessa área da alfândega aqui do Porto de Fortaleza, onde vários detalhes podem surgir aos nossos olhos. Então, vamos lá para esse passeio por essa história de Fortaleza.